Hoje vamos dar início ao terceiro capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Eu já fiz alguns vídeos aqui do primeiro e do segundo capítulo e hoje nós vamos dar continuidade para que vocês possam entender como que é esse livro aqui maravilhoso. Se você ainda não adquiriu, compre, eu vou deixar para vocês aqui, tá? Na descrição desse vídeo, o link dele. Ele é um livro, assim, sensacional, maravilhoso, não é um livro caro e eu tenho certeza que ele vai fazer uma mudança muito significativa na sua vida. Esse livro, ele ajudou a abrir muito a minha mente, a minha cabeça para muitas coisas, a ter outra visão da minha vida, a mudar a forma que eu olhava para mim mesma, e eu tenho certeza que ele vai fazer o mesmo com você. Mas antes de dar início nesse vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que isso vai ajudar bastante a crescer esse canal, a trazer conteúdo de qualidade para você, conteúdo que realmente vai ajudar a mudar a sua visão sobre você mesma e também a abrir a sua mente para que você possa ver que aí no mundo tem uma vida maravilhosa para você e que Deus estará sempre à frente da sua vida. Então chega de muita enrolação e bora para esse vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos começar aqui nesse terceiro capítulo que diz o seguinte: o poder milagroso do seu subconsciente. E aí ele diz assim, ó: o poder do subconsciente é ilimitado. Ele inspira e orienta, evoca cenas vividas do tesouro da memória, controla os batimentos de coração e a circulação do sangue, regula a digestão, a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele transmuta em tecido, músculo, osso e sangue. Esse processo estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha neste momento sobre a Terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa. Ele sempre está em atividade. Você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele, antes de dormir, que quer que certa coisa seja realizada e vai ficar atônito ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que levarão a resultados que você deseja. Aí ele fala também assim, ó: ele é uma fonte de poder, sabedoria que põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o sol brilhe. A mente subconsciente é a origem das ideias, aspirações, ânsias altruístas. Graças a ela, Shakespeare compreendeu e revelou grandes verdades ocultas ao homem comum de seus dias. Gente, o poder do subconsciente é algo assim surreal, né? A gente às vezes nem imagina o poder que a gente tem aqui, né? Daquilo que a gente coloca na nossa mente. Porque assim, o que acontece? Quando você começa a ter uns pensamentos que são errados sobre a sua vida, pensamentos ruins mesmo, tá? Quando eu falo errados, eu quero dizer pensamentos ruins. Quando você coloca isso na sua cabeça como assim: ah, eu não posso fazer determinada coisa, eu não sou capaz, eu não tenho mais jeito, você começa a liberar isso pro seu subconsciente. Então, o que acontece? Dessa forma, tudo isso vem sendo realizado na sua vida. Se você pensar também o contrário sobre você, ou sobre tudo que está ao seu redor, aos poucos o subconsciente vem trazendo isso como algo que pode se realizar realmente, sabe? Ele traz essa realização daquilo que você pensa sobre você. Em muitos momentos da minha vida, eu comecei a achar que eu não podia tantas coisas e eu acreditava fielmente nisso. Parecia que a vida travava, as coisas não iam, a vida não seguia em frente, sabe? Era como se todo aquele pensamento errado de culpa, de tristeza, de dor, de achar que eu não era capaz, se materializasse na minha vida, justamente porque eu enfiei isso dentro da minha mente. E o subconsciente, ele responde conforme aquilo que você acredita. Quando ele diz sobre aquilo que a gente pensa antes de dormir, é super importante que você comece a ter essa mudança na sua vida, sabe? Quando você vai dormir, é interessante que você coloque coisas boas na sua cabeça, realizações que você quer ter, imaginar, pensar naquilo. Eu, durante um tempo, né, quando eu comprei esse livro, durante um bom tempo, eu fiquei assim, treinando isso na minha mente, sabe? Porque era tão difícil pra mim pensar em algo bom pra mim mesma. Parecia que eu sempre estava me achando incapaz. Mas no dia que eu realmente comecei a colocar na minha cabeça coisas boas na hora de dormir, começar a pensar, sabe assim, em realizações, é como se de alguma forma a vida se abrisse. E abre, gente, de verdade. Então, começa
hoje mesmo a mudar esses pensamentos que você tem da sua vida, tá? E principalmente na hora de que você ir dormir, começa a mentalizar aquilo que você deseja pra você. Eu tenho certeza que seu subconsciente vai trazer à tona. Aí aqui num outro pedaço daqui do livro, ele fala assim, ó: pense nisto. Há mais de um século, no outro lado do mundo, esse cirurgião escocês descobriu os poderes milagrosos da mente subconsciente. Essa constatação é suficiente para nos deixar boquiabertos, mas os poderes transcendentais que inspiraram o Dr. Esdaile e protegeram seus pacientes do perigo mortal podem ser seus também. A mente subconsciente pode lhe conceder independência, tempo e espaço, pode livrá-lo de todo o sofrimento e dar solução para todos os problemas, quaisquer que sejam. Há em você um poder e uma inteligência que transcende em muito intelecto, levando-o a maravilhar-se em tudo isso. Então, quando ele fala sobre esse pedaço aqui do livro, tá? Só para vocês entenderem, é sobre um cirurgião escocês que trabalhou na década de 1840. E ele começou a usar os poderes do éter, tá? Em métodos modernos, como anestesia, química. E ainda em 1843, esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas e todos os tipos, incluindo amputação, remoção de metástase, operações dos olhos, ouvidos, gargantas. Todas essas operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Então, você pode aqui ter, né, como exemplo para vocês o quanto o poder da nossa mente, da nossa mente que transcende para o nosso subconsciente, pode realmente mudar coisas que são realizadas ali no nosso corpo, naquilo que a gente realmente acredita. Então é um exemplo bem legal, tá? Aí ele fala assim, ó: o subconsciente é o livro da sua vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias e dogmas que escreva, grave ou imprime na mente consciente. Então é importante que, primeiramente, né, de tudo, você escolher bem aquilo que você coloca na sua mente. Você escolhe o que pensar. Você escolhe naquilo que você acredita. Isso é muito importante de vocês saberem, porque assim, quando a gente fala sobre a mente subconsciente, tudo passa primeiro pela nossa mente consciente. Tudo passa primeiro por aquilo que a gente escolhe acreditar, escolhe assistir, escolhe ver, escolhe estar ali presente, né? Bons assuntos, boas coisas, aquilo que a gente realmente coloca para dentro da nossa vida. E isso vem trazendo para o nosso subconsciente algo, né, que pode mudar com a nossa vida, porque ele consegue transformar tudo aquilo que você acredita em uma realidade. E aí ele fala assim, ó: você vai experimentá-los como manifestação objetiva sobre a forma e circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, objetivo e subjetivo, visível e invisível, pensamento e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado pela mente raciocinadora consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para as partes mais antigas do cérebro, onde se torna carne e se manifesta no que você experimenta. Então, quando eu falo quando a gente tava aqui, então quando eu tava aqui usando para vocês o exemplo daquilo que você coloca na sua mente, é super importante você acreditar em si mesmo, acreditar que as coisas podem realmente mudar. Porque assim, você pode muitas vezes ficar ali fazendo, por exemplo, um mantra de eu posso, eu consigo, eu realizo. Só que, na verdade, não acreditar naquilo. Por isso que é super importante que a gente esteja ligado também aos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, ele também vem trazendo pra gente à tona aquilo que a gente acredita sobre nós. Né? Então, trabalhe não só a sua mente consciente, mas trabalhe aquilo que você sente também. Para que você consiga realmente fazer com que o seu subconsciente ele possa acreditar naquilo e trazer para você como uma realidade, transformar aquilo numa realidade. Então, é importantíssimo a gente trabalhar pensamentos, sentimentos, aquilo que a gente vai colocando, os assuntos que a gente vem conversando, ser intencional em cada detalhe da nossa vida, para que o nosso subconsciente consiga realmente trabalhar a nosso favor. Aí ele fala aqui, ó: o que é impresso torna-se expresso. Olha isso. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder move o mundo, que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites, alimentada por fontes ocultas e denominada de lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo, você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. Gente, assuntos às vezes tão banais, assuntos que às vezes não tornam a nossa vida nem um pouco positiva. A gente às vezes fica ali naquela participação com pessoas que às vezes não estão trazendo coisas boas pra gente. Olha que interessante, quando ele fala aqui sobre a gente alimentar a nossa mente de pensamentos que são construtivos.
né? Aquilo que você vivencia durante o seu dia a dia, ele transforma também o seu pensamento. As coisas que você coloca para dentro de você transforma também o seu pensamento. A transformação de pensamento, ela tá muito além daquilo que você imagina, né? Você tem que ser realmente uma pessoa intencional naquilo que você coloca para dentro de você. Acreditar, confiar, pensar assim, se para fulano de tal foi possível, para mim também pode ser. Né? Sem ter inveja de ninguém, sem ficar disputando nada, sem ficar ali, sabe, alimentando aqueles pensamentos que são os pensamentos da competição, né? Tem pessoas que às vezes elas querem transformar a vida, mas elas passam o tempo todo assim, deixa eu ficar visualizando aqui o que tá acontecendo na vida do outro. Gente, para pensar somente na sua vida. Começa a colocar pensamentos positivos dentro de você. Pensamentos que transformam. Eu me lembro assim, quando eu queria trocar de casa, né? Quando eu queria vender meu apartamento, eu comecei a dormir pensando que seria capaz, sim, de vender aquele apartamento. Tinha muita gente que falava pra mim que não dava, que não ia ter como. Eu pensava assim, peraí, pra tudo ter um dono. Pra tudo tem uma pessoa que vai gostar, que vai querer. Talvez isso não esteja servindo pra mim hoje, mas às vezes tem pessoas que estão sonhando em estar aqui. Então, é você ter essa crença, é você acreditar que sim, que você é capaz, que você pode. Quando eu comecei a ir dormir, de verdade, gente, eu ia dormir de forma totalmente intencional, imaginando o meu apartamento sendo vendido. Imaginando eu comprando uma outra casa. Imaginando as coisas que hoje eu consigo vivenciar, graças a Deus, graças também àquilo que eu fui colocando dentro da minha mente, as coisas que eu fui aprendendo. Isso conseguiu se transformar na minha vida. Então, por isso que eu falo, pare de achar que você é incapaz, que você não pode, que pra você o sol não brilha. Brilha sim, brilha pra todo mundo. Basta você pensar direitinho no que você está colocando dentro da sua mente consciente. Aí ele fala aqui, né, que, em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada. Aí ele usa aqui, tá, alguns profetas, né, que houveram aqui. Então ele fala sobre Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e por outros todos videntes iluminados de todas as eras, todos que aceitaram subjetivamente como verdade é expresso sob uma forma de situações e experiências e eventos. Ação e emoção têm que se equilibrar. Olha isso. Assim como no céu, sua mente, assim como na terra, seu corpo e ambiente. Por isso que também é importante que você escolha os ambientes que você está inserido. Vamos supor que você está inserido em um lugar aí, por exemplo, no seu trabalho, onde você tá ali repleto de pessoas que às vezes são pessoas negativas, são pessoas que estão colocando, né, um monte de caraminholas na sua cabeça ou falando mal do outro, aquela situação complicada que às vezes existe em tanto trabalho. E aí você pode se perguntar, será que mesmo nesse ambiente eu consigo mudar aquilo que eu penso? Consegue sim. Quando você começa a filtrar aquilo que você ouve. Quando você começa a ter aquela crença do que é verdade e do que não é verdade. Então você escolhe no que você acredita, né? O que você coloca como verdade na sua vida? Que você é capaz, que as coisas são possíveis para você, que você tem como mudar aquela situação que você vive hoje, que não te agrada? Quando você começa a ter essa crença, as coisas vão se manifestando. Né? Você já pode pensar assim, vamos supor, já teve várias situações que eu já presenciei de pessoas, até mesmo famosas, que às vezes as pessoas, elas são tão magnéticas, né? Porque elas falam sobre aquilo como uma realidade tão grande, ela tem às vezes uma admiração por alguém, e ela fala assim, como se ela estivesse vivenciando aquilo. E aí aquilo se manifesta na vida dela. Eu vou falar pra vocês aqui um exemplo, tá? Que eu vi esses dias na internet, foi agora esses dias mesmo. Aquela moça que é muito famosa aqui na internet, a Boca Rosa, ela sempre teve muita admiração pelas Kardashians. E eu lembro, sempre eu acompanhei, assim, ela, eu gosto do trabalho dela, acho legal as maquiagens que ela faz e tal. E um dia ela pegou e eu vi em outros vídeos já, várias vezes, ela falando, nossa, eu tenho muita admiração, quem me inspira as Kardashians, quem me inspira as Kardashians. Então, assim, ela colocou aquela crença tão grande, né, naquilo, ela acreditou que tantas coisas, tantas portas poderiam se abrir pra ela. Gente, ela entrevistou as Kardashians esses dias, né, a Kim Kardashian, numa entrevista que teve da nova série que ela tá fazendo e tal. Você imagina o quanto isso foi transformador pra vida dessa menina? O quanto ela acreditou que aquilo poderia ser possível pra vida dela? Então você consegue sim mudar, mesmo acreditando assim, né? Você consegue acreditar diferente e mudar o meio que você está sendo inserido. Por mais que você esteja no meio de pessoas negativas, de pessoas que às vezes não estão com a energia positiva, você consegue sim se blindar quando você começa a filtrar aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está realmente acreditando. E aí ele fala assim, ó, o subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter
do poder curador do subconsciente é a cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram tratamentos mais avançados que a ciência médica podia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me o significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho do livro. Olha, ouça bem isso daqui. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos determinado quando nenhum deles ainda havia. Explicou-me que a palavra do livro significava minha mente subconsciente, que havia formado, modelado todos os seus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com o modelo interior perfeito. Gente, eu já presenciei tantas pessoas que se curaram de doenças assim inimaginárias através da mente subconsciente. Eu tenho até na família um exemplo, tinha um rapaz que ele era do nosso ciclo familiar, ele era nosso amigo e ele tava com um câncer e ele tava se passando por uma fase muito difícil da vida dele, a mulher dele estava grávida e ele falava com convicção, ele acreditava na cura de uma forma tão convicta, sabe? Ele falava assim, eu vou me tratar, eu vou fazer tudo o que eu preciso, mas eu já me sinto curado. Então esse sentimento transformou a vida dele, ele viu o filho dele nascer, ele chegou a ter outro filho, gente, ele está bem, ele está vivo, ele está transformado, ele tem que continuar sempre os tratamentos dele, mas ele está simplesmente curado por aquilo que realmente ele acreditou, aquilo que ele foi colocando na mente dele, a cura, a transformação. Né? Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala sobre o poder subconsciente está totalmente desconectado com aquilo que é de Deus. Não tem nada a ver, gente. Está totalmente conectado. Foi Deus que nos deu a nossa mente, foi Deus que nos deu o nosso subconsciente. Para que a gente consiga transformar realmente a vida, é através da fé que a gente muda e transforma todo o nosso ambiente, o ambiente que a gente está inserido tantas vezes. Como eu disse para vocês, você é capaz de transformar mesmo quando você está em ambientes negativos. Fazendo o quê? Filtrando aquilo que você ouve, filtrando aquilo que você realmente acredita. Aqui ele fala assim, ó, nada ocorre em seu corpo, a não ser quando o equivalente mental surge, primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda a cura. Aí ele fala, né, aqui o pedaço do Salmo 139, 14, que ele fala assim, ó, as tuas obras são admiráveis e a minha alma, mente subconsciente, o sabe muito bem. Né? A gente sabe que ali dentro da gente a gente tem um poder que pode realmente transformar a nossa vida. Aí ele fala como que o subconsciente transforma e controla as funções do corpo. Aí ele fala assim, ó, estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo, sem necessidade de intervenção da parte consciente. Então, você vai mudando a sua mente, o seu subconsciente ele vem respondendo e ele não para, gente. Por isso que é tão importante escolher direitinho o que você pensa, o que você assiste, principalmente antes de dormir, as palavras que você profana ao acordar, né? Aquilo que você acredita quando você acorda, a sua imaginação. Nesses momentos que entra muito pessoas que fazem meditação logo pela manhã, porque elas começam a meditar para realmente acalmar a mente, a mudar aquilo que ela vai pensando sobre ela mesma, né? Então isso é super importante da gente ser intencional para que a gente vai conseguindo mudar ali a nossa mente e o nosso subconsciente ser transformado e trazer para nós realizações incríveis. Aí ele fala aqui, ó, como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você. Gente, esse pedaço aqui do livro, ele é muito importante, tá? Então, eu sei que nosso vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas eu acho que é interessante pra gente trazer bem aqui, sabe, esse resumo desse terceiro capítulo que é simplesmente importantíssimo. Então, vamos lá. A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com expectativas da melhor e certifique-se que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivos coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da sua mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma forma,
do tubo por onde flui. O princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Ou seja, trabalhe os seus pensamentos conscientes. Trabalhar o pensamento consciente é uma escolha nossa. É uma escolha daquilo que a gente realmente concorda em colocar ali para dentro de nós. Então, essa é a grande importância. Trabalhar a sua mente consciente. Que dessa forma o seu subconsciente vai responder. Você não consegue comandar o seu subconsciente de uma forma intencional, mas você consegue manipular a sua mente consciente de forma intencional. Saber exatamente aquilo que você está colocando para dentro. Você faz escolhas na sua vida, no que você acredita, naquilo que você lê, naquilo que você coloca ali para dentro de você. Se você trabalhar a favor de estar sempre com medo, de estar sempre achando que você não é capaz, dessa forma a sua mente subconsciente vai agir, né, para que aquilo se torne realmente verdadeiro para você. Agora, se você começar ali a acreditar que você vai conseguir, acreditar que mesmo naqueles momentos que não tá legal na sua vida, é só uma fase, né, que as coisas vão mudar, você vai começando a colocar ali, sabe, formas e jeitos. É a mesma coisa assim, sabe, gente? Quando você se mexe, né, quando você sai da sua zona de conforto, você começa a perceber que as coisas vêm vindo a seu favor. Assim também é a nossa mente. Quando a gente começa a trabalhar para que ela pense coisas boas, o subconsciente vem respondendo com coisas boas também. Então, seja intencional naquilo que você coloca para dentro da sua mente. Aí, ele fala que o princípio do curador do subconsciente restaura os nervos ópticos. É um dos mais famosos santuários de cura do mundo, em Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos de departamento médico do santuário transbordam os dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Ou seja, as pessoas vão lá, elas acreditam naquela cura, elas escolhem exatamente no que pensar quando elas estão indo pra lá, né? Ele fala uma palavra linda aqui que diz assim, ó, que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé, se você tem esperança de uma mudança, você vai primeiramente estar transformando aquilo que você acredita sobre você mesma, né? Isso é fé. É a gente acreditar mesmo que os nossos olhos não possam ver. E aí ele fala aqui, ó, como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Aí ele usa o exemplo de um pastor, né, de Joanesburgo, na África, que contou que superou um caso de câncer pulmonar avançado, que utilizou o método de transmitir ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo que passou até agora ao leitor. Então ele fala aqui nessa parte, né, de uma frase que o homem, ele falava ali todos os dias, né? Ele falava, ó, a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita. A minha mente subconsciente recria o meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Então, ele vem trazendo essa frase todos os dias para a vida dele, né? Acreditando, não só falando da boca para fora, mas acreditando realmente, né, que a cura vai vir. Isso que é muito importante. Quando a gente resolve pensar o bem sobre a gente, pense, mas sinta também o bem sobre você. Sinta as coisas se realizando, sinta-se capaz. Sinta que as coisas podem acontecer realmente. Eu vou usar um exemplo pra vocês do que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu tava super chateada com algumas coisas assim na minha vida. E aí eu tenho uma página, né, na internet, que é uma página que eu danço, que eu vou trazendo um pouquinho das músicas antigas, que são as músicas que eu gosto bastante. E aí teve uma vez eu falei assim, caramba, eu tenho tantos seguidores aqui, eu não tenho conseguido fechar uma parceria. E aí eu comecei a pensar assim, eu não vou ficar encanada com isso, né? Eu comecei a colocar realmente na minha mente ali, não vou ficar encanada com isso, vou deixar que as coisas fluam. E eu comecei a ter uma crença ali, sabe? Eu falei assim, vai aparecer alguém que vai fechar uma parceria comigo, eu tenho certeza. Eu fui colocando aquilo na minha mente, colocando. E, gente, do nada, teve uma pessoa ali que é do meu ciclo ali, né, de seguidores. E essa pessoa pegou, me chamou e falou assim, olha, minha mãe é super sua fã e tal, e eu tenho um parente em comum com você, e foi falando e tal. Enfim, essa pessoa me chamou pra fazer uma parceria com um dentista. Eu fiquei tão feliz, eu me senti tão realizada naquele momento, sabe? Porque eu comecei a realmente acreditar que o sol poderia brilhar pra mim, e ele realmente brilhou. Então, é isso, sabe? É quando você começa a colocar ali dentro da sua cabeça realmente uma fé inimaginária, sabe? Algo que você pode escolher pra você acreditar realmente, tá? E aí ele traz uma frase aqui que eu achei linda, que é aquela passagem bíblica que diz assim, ó, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tá em Mateus 21:22. Você vê como a Bíblia, ela fala muito sobre isso, sobre acreditar,
sobre o que você pensar sobre você mesma? A gente tem tantos exemplos bíblicos, né? Como, por exemplo, Davi, que se tornou um rei. Era uma pessoa totalmente desacreditada pelos outros, mas ele acreditava no potencial dele. Né? Quando ele realmente foi lá, tomou a frente, resolveu ir ali enfrentar o gigante, né? Ele falou, eu sou capaz, eu posso. Com a pedrinha ele foi lá, enfrentou e toda a vida dele se transformou. Sabe por quê? Porque ele deu o passo de acreditar em si, de acreditar que ele era capaz, de acreditar que Deus estava ali junto dele, né? Não foi só acreditar nele mesmo, ele acreditou, ele teve uma fé em Deus, assim, que foi absurda, né? Se a gente for olhar, falar assim, nossa, ele teve uma fé muito, muito grandiosa em Deus naquele momento. Ele acreditou que ele era capaz também. Ele acreditou que ele não estava ali por acaso. Como que tantas pessoas tentaram enfrentar aquele gigante e ele acreditou e mudou a condição. Então esse livro, ele traz pra gente realmente essa visão, né? A visão de que quando a gente resolve mudar aquilo que a gente acredita, mudar a forma como a gente reage sobre as situações, a nossa vida vem sendo transformadora, porque o nosso subconsciente, ele manifesta naquilo que a gente coloca na nossa primeira mente, que é a nossa mente consciente. Gente, esse foi o resumo do terceiro capítulo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Desculpe se de alguma forma eu me atrapalhei em explicar, legal, mas é um livro que eu tenho certeza que vai mudar muito a forma como você reage sobre a sua vida, como você acredita sobre a sua vida, a mudar o seu ambiente, a mudar a forma como você acredita, a filtrar aquilo que você ouve. Então, é super importante quando a gente resolve acreditar, né, que tudo pode ser diferente e manifestar isso através da nossa primeira crença, né, que é aquela crença que vem ali na nossa mente consciente, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Super beijo e fiquem ligados que logo, logo tem o quarto capítulo aqui pra vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau.